Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar de velas hoje. Mas antes de começar, deixa eu só fazer uma explicação. Eu não sou mecânico, não sou engenheiro mecânico, e a informação aqui é de cunho de conhecimento geral, tá? Aqui não vai trazer respostas de nível técnico, mas apenas nível básico, tá? Para quem não conhece ou nunca ouviu falar desse assunto, ter um mínimo de noção, tá? E isso é importante todo proprietário de motocicleta ou veículo movido a combustão ter, porque em todo veículo vai uma peça como essa aqui, uma vela de ignição, responsável pela queima do combustível. Ah, bom, aqui eu tenho duas velas, uma comum, ela é conhecida por esse eletrodo aqui, tá? Responsável pela produção de uma faísca. E aqui temos uma outra vela, também com um eletrodo bem fininho, se a câmera pega aí, 0,04 milímetros, se eu não me engano. E essa aqui é uma vela de irídio, que é um metal mais nobre do que o aço que vai nessa vela comum. Qual que é a diferença aqui? A vela comum, ela vai ser eficiente, ela vai produzir a faísca nesse espaço aqui, mas ela vai ter uma durabilidade menor. Vai criando uma folga com o tempo, vai criando carbonos, e a faísca também ela não sai tão regular quanto a vela de irídio. Tá? A vela de irídio ela não gera muito mais potência ou melhora em muito o desempenho em relação a uma vela comum, mas a vantagem dela é a maior durabilidade, né? Os fabricantes estimam de 40 a 50 mil quilômetros por uma vela comum. As montadoras, quer de carro, quer de moto, elas estimam trocas aí entre 10 a 20, 30 mil quilômetros. Tá? Uma vela de irídio, ela tem uma durabilidade de 2 a 3 vezes maior. Há fabricantes que prometem a manutenção da eficiência até 100 mil quilômetros. Tá? E aqui eu tenho duas marcas mais conhecidas, né? A NGK principalmente é a que vem na maioria dos veículos, em quase todos. Não lembro de outra marca em algum dos veículos que eu tive. Sempre foi a indicação da NGK. Mas eu já fiz uso dessa outra aqui também, da Denso. Excelente vela. Essa aqui estava na minha Ninja 250, mas serve para Comet também e mais algumas outras motocicletas. Ambas são japonesas. Se não me engano, essa é de Nagoya. Essa aqui eu já não sei de onde é. E dá para ver aqui a diferença, né, de qualidade dos materiais empregados, né? Não que a NGK seja ruim, mas essa é uma comum, obviamente ela é mais barata. Os materiais dela são levemente inferiores, mas mantém a ótima qualidade, tá? Aqui, uma vela de irídio, você pode notar, ela tem, parece níquel na composição do metal, sei lá, alguma coisa assim que torna o metal inoxidável. Né? E apesar do metal ser muito bom na NGK, aqui tem marcas de oxidação, o que da Denso não contém. Tá? E o que a gente tem que ter cuidado com isso aqui? Né? Por exemplo, eu tenho uma CB500X e hoje de acordo com o manual da minha motocicleta, esse item ele tem que ser trocado a cada 24 mil quilômetros. É um pouco abaixo da expectativa de vida útil dessa peça, né, formada pelo fabricante, né, de 40 mil, mas faz sentido, né?
manutenção preventiva, a gente não espera estragar para fazer uma substituição, tá? Eu já acrescentei na minha motocicleta uma Iridium, já para não ter, como eu ia mexer em outros componentes, eu já aproveitei e troquei a velha e coloquei a de Iridium, né? Para uma desmontagem só, e eu esqueci ela lá por um bom tempo. Mas também tem dessa marca NGK a Iridium, né? Como eu tô falando que troquei na minha, ela vem nessa caixinha aqui, bem embalada também, com a qualidade maior também de construção. Só não estou com ela aqui, mas eu tenho a caixinha dela. E aqui é legal que ela traz as observações na hora de montagem, né? Toda vez que for montar uma vela, né? O importante é sempre fazer com o motor frio, porque o metal sofre dilatação, né? Quando aquecido, por exemplo, o motor que foi dado partida, ele sofre dilatação e se expande. E aí, quando ele esfria, ele se retrai, e aí o aperto que havia sido dado com o motor quente, ele se torna maior quando o motor esfria. Então tem que tomar maior cuidado com isso, com questão de temperatura, para não correr problema aí de rosca, de ter que refazer uma rosca de tampa de motor, que é algo bem delicado, bem caro de se fazer, e pode deixar uma dor de cabeça bem grande aí. Então, aliás, eu vou entrar no propósito desse vídeo, né? Dar umas dicas aí de montagem. Quando for fazer a desmontagem, o ideal é você ter uma chave de vela. É comum vir essa chave no conjunto de ferramentas básicas que ficam sob o assento da motocicleta, tá? No carro, eu não lembro se vem, mas alguns vêm, outros não. Isso vai depender muito de montadora para outra. Existe aí no mercado lojas de automóveis, de peças de automóveis, de óleo, essas chavinhas aqui, chinesas mesmo, que vem com esse canhão aqui sextavado, geralmente é de 16 milímetros, tá? E vem uma outra também, uma maior para velas maiores. O emprego disso aqui eu já não sei, eu nunca vi uma vela com essa largura, pelo menos não nos meus veículos. E dá certinho, elas não passam de 20 reais isso aqui. É até legal, pode até comprar joguinhos de soquete também para usar com isso aqui depois, para trabalhos leves, obviamente. Para remoção da vela, o procedimento pode ser simples ou um pouquinho mais complicado, a depender do tipo de motocicleta. As motocicletas de menor capacidade, geralmente as monocilíndricas, elas costumam vir com a vela na parte lateral do cabeçote e sem carenagem por cima, sem nenhuma outra peça que dificulte seu acesso. E nessa situação é bem mais simples, basta retirar o cabo da bobina, daqui, que fica em cima dessa parte cerâmica, essa ponta, vir com a chave de vela, girar, sentiu a vela girando, pode tirar a chave mesmo e vir, ou mesmo com a chave canhão apenas, girar com a mão e pronto, sem muito esforço. Para colocar, aí tem que ter maior cuidado. Esse serviço, lembrando, não pode ser feito com motor quente ou que já tenha sido aquecido há poucas horas. Alguns mecânicos até preferem receber a motocicleta num dia para fazer esse serviço no dia seguinte, tá? Por excesso de precaução. E para esses eu tiro meu chapéu, não corre o risco de estragar. Porque se retirar, ou melhor, se for colocar uma vela dessa com motor com temperatura maior do que a normal, para ele não sofrer dilatação, pode ocorrer danos na rosca. E fazer uma nova rosca, ou trocar uma tampa, ou o cabeçote do motor, pode ser muito caro.
Então isso aqui tem que ser feito com uma pessoa que saiba o que esteja fazendo e com muito cuidado. Não pode ser qualquer mão grosseira para fazer isso aqui, tá? E como é que é feita a instalação? Uma vez retirada a vela, coloca nova com bastante cuidado, sem forçar nenhum dos lados, no ângulo correto. Rosqueia tudo com a mão, o máximo que puder. E ao final, né, se não tiver o torquímetro, não for observar a medida de torque que vem no manual da sua motocicleta ou no manual do fabricante para montagem e serviços, vem com a chave. A gente fala torque de ângulo, né? Tá, desculpa. Encaixa a chave. Deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil. Bom, aí por exemplo, coloca a chave aqui em determinado ponto e gira 1/4 de volta apenas. É o suficiente. Encaixa o plug da bobina. É o suficiente, o serviço está montado. Porque se eu apertar com muita força, a parte do bloco, deixa eu voltar aqui a parte do bloco não, do cabeçote costuma ser de alumínio. E se fizer muita força, pode ser que prejudique a rosca lá do bloco. E aí gere folga, aí dê fuga de compressão, de vazamento, enfim, aí estraga a eficiência do motor e gera um dano aí de conserto caro. E esse serviço para motocicletas acima das menores, né, dependendo de maior cuidado e, claro, de mão de obra especializada, porque na maioria das vezes a motocicleta tem tanque a ser retirado, linhas de combustível passando por cima da bobina, tem que tomar maior cuidado para fazer esse serviço. E outra coisa, o ideal é fazer esse serviço com a bateria desligada, nunca com a moto com a bateria conectada, tá? E aí é uma observação, tem que ser feito sempre a remoção de forma adequada, como orienta o manual, né? Retira primeiro o cabo negativo, depois o positivo, e na hora de instalar, coloca a bateria de volta, primeiro o positivo e depois o negativo. Tá? Toma muito cuidado com isso, tá bom, gente? É isso, né? A propósito, a NGK, na embalagem, também traz essas informações. Girar a peça toda com a mão, e um torque de 1/4 de volta, o máximo, tá? É isso. Aqui ele até fala meia volta, por causa do anel. Esse anel, né? Na primeira vez, ele vai amassar. É um anelzinho de alumínio. Ele vai amassar para dar a medida certinho da vedação. Então, a primeira pode ser até meia volta, tá? Mas, geralmente, entre 1/4 de volta e meia volta é o suficiente, tá? Isso vai depender muito do manual do fabricante. Qual a vantagem entre ter uma vela Iridium ou uma comum? Bom, essa aqui vai durar de 2 a 3 vezes mais. Então, se o fabricante fala que eu tenho que trocar a 24 mil quilômetros, eu posso jogar isso aqui lá para depois dos 70, quase 75 mil, tá? Uma conta rápida de padeiro. Outro ponto, né, que traz a importância da vela Iridium é que, assim, a faísca dela é mais estável, é mais contínua, e isso gera uma eficiência maior na combustão e, por consequência, no desempenho do veículo. Ele vai aquecer de forma melhor na primeira partida, as arrancadas serão melhores, ele vai consumir menor tensão para produzir a faísca, a faísca vai ser mais uniforme, mais otimizada. E de acordo com esse fabricante, a Denso, em alguns veículos que foram feitos testes assim de veículos de 50 cilindradas, né, centímetros cúbicos, melhor dizendo,
a 100 km por hora, 110 km por hora, eles conseguiram uma eficiência de 1% de potência, né? Ou meio cavalo a mais no veículo que eles utilizaram. Então, o ganho de desempenho, de potência, não vai ser muito grande assim, tá? Em relação a comum. Mas vai fazer que o motor trabalhe melhor em todos os sentidos, né? Em desempenho, em eficiência. O ganho não vai ser muito grande, mas ele vai trabalhar de uma forma melhor, tá? E a grande vantagem é essa: ter uma eficiência melhor e menos acesso ali naquela região. Vai ser uma troca com maior intervalo de tempo, o que é benéfico assim para o veículo, é menos acesso. Mas isso não retira a necessidade de verificação desse componente nos planos de manutenção de cada fabricante, de cada veículo. Tá? Porque com base no exame dessa cerâmica aqui na ponta, a depender da coloração, que se sabe se a vela está boa ou não, ou se o veículo também apresenta alguns problemas. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte: se isso aqui ficar muito branco, pode acontecer que o veículo esteja com um problema de mistura pobre, né? E pode gerar um aquecimento muito grande aí, trazer alguns problemas para o motor. E isso aí tem que ser avaliado por um técnico, por um mecânico, que vai fazer o exame da característica aqui da vela, para saber se é o caso de já trocar a vela antes do período mesmo estimado, ou se fazer alguma outra intervenção no sistema de ignição. Tá? Aqui dá para saber, né, pela coloração, se fica carbonizado, com muito carvão, é indicativo de que está tendo excesso de combustível, está sobrando, ou o combustível é ruim, isso pode estar trazendo outros problemas. O ideal é que ela tenha uma coloração levemente marrom, não avermelhada, uma cor assim, marrom clarinha, como se fosse um café com leite. Essa aqui já está um pouquinho mais escura, mas talvez por causa do combustível, óleo, alguma coisa. Mas o veículo não apresentava nenhum problema, tá? Outra coisa que é em vantagem da vela de irídio em relação à vela comum é que com o tempo a vela comum vai aumentando esse espaço aqui, né? E esse espaço é importante, né, de acordo com os fabricantes, respeitar uma certa calibragem, alguma medida. Algumas motocicletas em seus manuais de serviço, seus mecânicos, determinam que aqui há de ter 0,9 milímetros ou 1 milímetro, e uma medida assim, né? Existe uma ferramenta como essa, ou com aquelas lâminas de calibração. Essa aqui é uma chinesa, e eu sei que o da Honda, da CB500, o fabricante fala que aqui deve ter 0,9 milímetros. Eu nunca testei isso aqui, eu só tenho porque eu achei legal e comprei. Mas vou testar aqui para ver se atende a medida. Primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Já tá engasgando um pouquinho aqui. Tá entre 0,8 e 0,9 milímetros. Não tenho a informação aqui no manual, mas eu sei que eles fazem esse procedimento. Eles acabam amassando um pouquinho, abrindo um pouquinho, aí passa de novo o calibrador com a lâmina para saber se está na medida correta. Já a Iridium não tem essa necessidade. O eletrodo é bem fininho e o material dele é mais resistente, então ele não tem essa perda desse espaço, que é chamado de gap, tá? Então isso aqui é mais uma vantagem. Para dar uma sobrevida a essa vela é necessário também ficar conferindo a calibragem desse espaço do eletrodo, com essa outra ponta aqui, tá bom? E é isso, galera. Aqui é uma informação de nível amadora, de nível de entusiasta, não é técnica, mas para quem nunca ouviu pode ser útil, tá? E
E se você chegou até aqui, gostou, achou interessante ou tem alguma coisa a acrescentar, fica à vontade, por favor, deixa seu comentário. E se isso aqui de algum modo foi alguma novidade, algum conteúdo útil, se é para eu fazer mais conteúdos como esse, vamos lá, desculpa, se é para eu fazer mais conteúdos como esse, por favor, deixa sua curtida aí também. E não deixa de se inscrever no canal, assim me ajuda a trazer mais conteúdo como esse, tá bom? Forte abraço para vocês, até mais.